Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre solubilidade. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente está postando aí bastante aulas de conteúdos diferentes para auxiliar a quem quer estudar, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, dando continuidade às soluções aí, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre solubilidade. A solubilidade, sobre o que seria uma solubilidade? Bom, solubilidade já pode ser conhecida como o próprio coeficiente de solubilidade. É uma quantidade máxima de substância que pode ser dissolvida em um líquido. Eu trago aqui um exemplo, por exemplo, eu trago um exemplo, né, do leite, do Nescau no leite, né? O líquido seria o leite e o Nescau sendo acrescentado ali. O que acontece? Se a gente for pegar o leite frio para fazer o Nescau, a gente vê que a solubilidade dele é bem baixa, tanto é que forma várias partículas ali quando a gente tenta solubilizar. Se a gente aquecer, o que a gente observa? A gente observa que essa solubilidade ela aumenta e fica muito mais fácil dissolver o Nescau no leite, tá? Isso é porque a solubilidade ela depende totalmente da temperatura em que eu trabalho. E no caso da solução leite Nescau, ou achocolatado, né? Leite achocolatado, eu tenho ali quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade, ok? Aqui, para a gente entender esse conceito também, a gente pode observar que de uma figura para outra, né? De uma figura para outra, a gente está aqui adicionando esse pozinho roxo aqui, o permanganato de potássio, tá? A gente está adicionando permanganato de potássio e a gente observa que aqui no fundo começa a precipitar, porque o permanganato ele não tem uma solubilidade tão alta assim e forma a solução e em seguida forma um corpo de fundo devido a essa baixa solubilidade do permanganato de potássio. Um outro exemplo disso, se a gente observar esses quatro recipientes aqui, a gente observa que a gente tem 3 brancos em diferentes tonalidades e um límpido. Os 3 brancos lá do iodeto de prata, o brometo de prata e do cloreto de prata, eles são observados devido à baixa solubilidade dessas 3 substâncias. Olha lá, do iodeto é na ordem de 10 a menos 6, do brometo de 10 a menos 4. E a gente vê que aqui está muito mais turvo do que aqui. E quando você chega no cloreto de prata, é de 0,014, ou seja, na ordem de 10 a menos 2. Então, ele é menos turvo que o brometo. E o fluoreto ele tem uma solubilidade em água, fluoreto de prata, uma solubilidade bem alta. Tá certo? Então, a gente pode observar nessa figura a importância da solubilidade de uma determinada substância. Já outras substâncias, como aqui a gente tem o álcool, ela tem uma infinidade, uma solubilidade muito alta em água. A gente conhece aí o álcool 46%, o álcool 70%, o álcool 93,8%. Ou seja, uma quantidade, e eu sempre vou formar uma solução, uma mistura homogênea nessa mistura água e álcool, etanol e água, tá? Álcool, etanol e água, tá bom? Então, é uma substância que tem uma solubilidade muito grande em água. Quais seriam os fatores que vão influenciar diretamente nessa solubilidade? O primeiro deles a gente já viu isso, por exemplo, no caso até do Nescau com leite, da relação soluto-solvente, né? Lá naquele caso, o soluto é o Nescau, o solvente seria o leite. E aqui a gente também tem um exemplo disso. Eu estou colocando aqui um soluto que deixa a minha solução rosa.
E à medida que eu vou acrescentando, ela vai se tornando rosa mais escuro, até eu chegar em um momento que ela não vai ser mais solúvel totalmente. E eu vou ter um corpo de fundo ali. Então, essa seria uma relação soluto-solvente. Tem um limite que o soluto é solúvel no solvente, tá? Outro fator que vai influenciar é a temperatura. Vamos lembrar lá do Nescau. Se eu aqueço o leite, a solubilidade do Nescau se torna maior. Ele modifica a solubilidade no solvente com relação a um determinado soluto. Aí pode ser um soluto endotérmico, que é quanto mais quente estiver o solvente, mais soluto será dissolvido. Por exemplo, quando eu faço um café, quanto mais quente tiver a água, mais pó eu consigo dissolver. E um soluto exotérmico. Quanto mais frio estiver o solvente, mais soluto será dissolvido, que é o caso do CO2 no refrigerante. Quanto mais gelado tiver o refrigerante, mais CO2 conseguem ser dissolvidos, tá bem? Então, só lembrando um conceito aqui, que, por exemplo, aqui eu tenho uma solução de nitrato de potássio. Esse nitrato de potássio, quando eu adiciono 31,2 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, eu formo uma solução saturada. O que é uma solução saturada? É uma solução que está exatamente no coeficiente de solubilidade daquela substância, tá? Então, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 31,2. Se eu acrescento uma quantidade maior, como a gente faz aqui, né? Eu acrescentei aí uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade. Agora eu coloquei 50 gramas de nitrato de potássio. E aí o que acontece? Eu formo uma solução saturada com corpo de fundo, ou uma solução supersaturada, tá bem? Então, a gente vai ter 3 tipos de classificações de soluções. A solução insaturada é quando, por exemplo, ali no caso do nitrato de potássio, o coeficiente de solubilidade dele é 31,2, eu adiciono 30. Então, eu vou ter uma solução insaturada, que tem uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade dele. Uma solução saturada é aquela em que eu vou colocar exatamente a quantidade do coeficiente de solubilidade. Se a solubilidade é 31,2, eu vou colocar 31,2, aí eu tenho uma solução saturada. E uma solução supersaturada é quando eu coloco mais que a quantidade do coeficiente de solubilidade. Se eu colocar 35, ou aqui, igual no exemplo aqui, coloquei 50, eu tenho uma solução supersaturada ou uma solução saturada com corpo de fundo. Essa solução supersaturada é uma solução instável. Se eu der uma mexidinha na solução, ela precipita e forma esse corpo de fundo. Por isso que aí eu vou ter aqui uma solução saturada e o que não solubilizar vai ficar aqui embaixo, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula sobre solubilidade. Eu peço que curta o vídeo, deixe nos comentários as dúvidas, sugestões, se inscrevam no canal, caso queiram, e me sigam lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e o meu muito obrigado.